Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. E agora, para destacar, Sampaio Corrêa, Motoclube, Maranhão Atlético e Imperatriz, as nossas equipes que se organizam para o confronto do próximo fim de semana e do começo da semana também, já que os confrontos começam no sábado e terminam na segunda-feira. Você está preparado? Estamos chegando com todo esse conteúdo para você a partir de agora aqui no canal Lécio Costa Narrador. Prazer estar contigo. Vamos ao que interessa. Já temos a arbitragem também para todos esses confrontos, estaremos discorrendo por aqui. Ainda o Sampaio Corrêa Basquete, olha, são 13 vitórias das meninas da Bolívia querida. Você tem comparecido lá no ginásio para acompanhar as meninas? Pois é, ontem mais um passeio, 13ª vitória, segue muito bem na competição, melhor do que o ano passado, né? As meninas do Sampaio emplacaram uma sequência maravilhosa. Vamos ver aí os próximos compromissos na LBF. Parabéns a todas as meninas do Sampaio Basquete, isso mesmo. Dá só uma olhadinha aqui, ó, vamos ver, para a gente começar, para esquentar as baterias aqui. Vamos ver, Sampaio Basquete vence Mesquita e emplaca 13ª vitória seguida. Que bom que o Sampaio Corrêa está assim. Segue voltado, voando as meninas do Sampaio Corrêa. O time maranhense venceu Mesquita por 85-57 em duelo disputado no ginásio Costa Rodrigues em São Luís. O resultado mantém a Bolívia querida como a única invicta da competição nacional. A única invicta. Parabéns então às meninas do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Vamos agora passar aqui para o gramado. Sampaio Corrêa realiza coletivo daqui a pouquinho no estádio ou no ginásio, ginásio falando do basquete, no CT José Carlos Macieira, daqui a pouquinho, a partir das 16 horas, e aí a gente espera que não chova, porque o tempo está nubladão nesse momento aqui em São Luís, a manhã toda nublada, o sol muito tímido, e agora está bem nubladinho aqui em São Luís, pode chover a qualquer momento. E vamos esperar que o Júnior possa ter um campo bom, sem chuva, daqui a pouquinho, para fazer o seu coletivo de apronto. Agora eu vou falar do meu achismo também aqui, o que eu penso que pode ser feito, já que falei ainda há pouquinho a respeito de como ele vai escolher essa moçada para esse confronto diante do Parnaíba, um confronto extremamente importante para o Sampaio dar uma guinada de 360 graus em busca da sua classificação. Eu acho que a camisa do Sampaio é tão grande que eu acredito nessa classificação. Eu não vejo o Sampaio Corrêa fora da Série D. Se ficar fora da Série D, vai ser eu diria que vai ser um desastre mais um, né, para o Sampaio Corrêa ficar aí na primeira fase da competição. E em ficando na primeira fase da competição, não garante nenhuma vaga para o ano que vem na Série D. E aí, se não passou para a segunda fase, gente, são 96 equipes que participam dessa competição. 96 equipes. Futebol é jogado, não se pode fazer facilidade, porque é Sampaio. Tivemos exemplo de ontem, mais uma vez, na Copa do Brasil, onde o Botafogo achou que já era o tal, ganhou de 1-0 lá no Newton Santos. Não, eu vou parar na conta, eu vou passear em cima da Chapecoense. Não é assim. Às vezes você vai encontrar um time inspirado e você vai estar num dia que não é legal. Isso nós estamos falando do Todo-Poderoso, do Botafogo e também do Flamengo, né? Do Flamengo. O Flamengo achou que iria chegar no Barradão e ganhar o Vitória. Ganhar o Vitória nem no Maracanã é fácil. Imagina se você vai chegar no Barradão e passear. E ainda mais do auge da arrogância de alguns, achando que, não, eu vou de sapato alto, olhando por cima, eu vou ganhar o jogo. O jogo é jogado. Copa do Brasil é Copa. O time tem que ser muito copeiro, tem que saber jogar determinadas competições. E ao que tudo indica, mais uma vez, não souberam jogar a competição, tanto o Botafogo quanto o Flamengo. No Rio de Janeiro só estão 2 classificados, que é o Vasco da Gama, a duras penas, porque tinha até uma boa vantagem, abriu 2-0, depois o Paysandu empatou em 2-2,
mas passou, e o Fluminense também. Muito desconfiado o torcedor, mas também passou. É garantia de que sigam em frente na próxima fase? Não, garantia nenhuma. Mas você tem que saber jogar. Você não pode se colocar no patamar superior, como eu acho que alguns no Sampaio Corrêa o viram. Série D, 96 clubes, Sampaio Corrêa com a camisa e tal, vai passar fácil. No começo a gente imagina, mas quem está no comando tem que saber que não é bem assim. Para você fazer um time competitivo, mesmo que seja uma Série D, você sempre tem que tratar com seriedade. Acima de tudo, respeitar o seu adversário. Todos os adversários, todos eles buscam o seu lugar. Cada atleta, cada jogador desse quer crescer na vida. Cada jogador desse sonha em algum dia vestir uma camisa grande. E ele sabe que só depende dele dentro de campo. Mas você precisa fazer um time minimamente com qualidade, ser criterioso nas suas contratações. Eu vou contratar X porque o Sampaio não pode pagar Y. E eu acho que não é bem assim. Mesmo você sabendo das limitações dos nossos clubes, e aí vai para todos aqui, Sampaio, Loto, que são da capital, e o próprio Imperatriz, que estão aqui na Série D, estou falando do contexto da Série D, porque o Maranhão está em outro patamar nesse momento. Então, você tem que tratar, tem que buscar o melhor. Não é qualquer coisa, tem que ser o melhor. Mesmo que seja barato, mas tem jogadores com qualidade que você pode muito bem ter o critério ou ser criterioso para trazer e botar para vestir uma camisa desse tamanho. Agora, você não pode sair contratando a esmo porque Chico disse, porque Francisco disse, porque Laércio disse, porque Lala falou, porque Dodô disse, porque não existe. Não existe. Você tem que buscar sempre os melhores. Existem melhores? Claro que existem. Esses jogadores aqui no interior do Maranhão passam direto, vão para a Europa, que jogam, que aparecem. A história nos mostra isso recente, né? Recente. Jogadores de Santa Helena, jogadores de Açailândia, jogadores estão aí no mundo do futebol e nem passaram em nossos clubes aqui. Então, é preciso ter critério, ter olheiros. Você não bota mais nenhum olheiro, nenhuma competição dessa que tem aí pelos interiores. Cadê o intermunicipal? Esse parece que está falido, né? Há muito tempo que não se vê, quase nem falar do intermunicipal. Você vai falar de alguns copões, e desde que eu, com o Garcia Júnior, a gente fez o copão da Baixada. Mas mesmo assim, acho que nós mesmos éramos os olheiros, porque a gente ainda ia com alguns jogadores, bons jogadores, aqui para a capital. Mas é preciso que esses clubes possam ter os olheiros para, num momento desse, você, ao invés de estar contratando, você ter a sua equipe pronta, barata e com jogadores capacitados que você pode exportar daqui a pouquinho, né, para no futuro ser o sustentáculo da equipe. Então, isso não acontece mais no futebol, mas os critérios de contratação, ou das contratações que foram feitas, sobretudo no Sampaio Corrêa, a gente está vendo aqui. Por quê? Eu não posso conceber os atacantes do Sampaio Corrêa não terem conseguido em 6 rodadas marcar um gol sequer. Um gol sequer. Estamos falando de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. E o Sampaio Corrêa pode se classificar? Depende muito desse jogo contra o Parnaíba. Se o Sampaio Corrêa não conseguir uma vitória diante do Parnaíba, aí esquece classificação. Ou se arrancar uma classificação, será na Bacia das Almas. Muito difícil, muito difícil. Tudo passa nesse jogo do Parnaíba. Cada jogo do Sampaio Corrêa vai ser um mais importante do que o outro. E aí você tem que subir um degrau de cada vez. E esse jogo é muito importante. Então o Júnior vai daqui a pouquinho fazer as suas escolhas, mas eu, do alto do meu achismo, veja bem, do meu achismo, apenas acho que o Sampaio Corrêa tem que desfazer 3 volantes. Você não pode ficar jogando com 3 volantes. Tira 3 volantes. Sampaio Corrêa não achou um bom lateral. Então, mas eu não quero tirar o Cavi, eu não quero tirar o Peu do time, o Patrick está jogando bem, o que é que eu vou fazer? Eu acho que o Peu cabe nesse time, mas ele cabe bem aqui, ou no meio de campo, na sua real função, e aí você sacrifica Cavi ou Patrick, e um dos dois você vai ter que tirar, né? E aí pode sobrar para Patrick. Então, aí se você manter o Peu aqui na linha de meio de campo,
Mas se você colocar ele para a linha lateral, acho que seria até melhor. Porque os laterais do Sampaio não estão funcionando. Não adianta, não estão funcionando. Então, pega o Peu, coloca lá. Parece-me que ele foi o jogador que melhor se adaptou, mesmo não sendo lateral, mas tem jogado bem. Coloca ele no lugar do Vitor Manuel. Porque Vitor Manuel até agora não disse para que veio no Sampaio Corrêa. Então, Peu, Cavi, Patrick, esses aqui no meio de campo. E o esquerdinha que está de volta para o lugar do Neto. Lá na frente, eu acho que você pode ainda manter o Kaká com o Felipinho lá pelo lado esquerdo. Mas aí você tem que buscar uma alternativa de atacante. Pode ser Luiz Carlos, pode ser o Eric Carral, ou até mesmo, quem sabe, o Adriano, dependendo da forma como ele vai jogar. Ele é um jogador que cai mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Aí o Júnior vai ter que se virar para buscar. Mas eu colocaria aqui meu time para começar o jogo, dando a oportunidade mais uma vez para dar um pouquinho mais de lastro para o Kaká e para o Felipinho. Eu mantinha essa linha, esses dois jogadores, acrescentando mais um atacante aqui que pode ser o Luiz Carlos ou o Eric Carral. Então colocaria. Fazia a escolha entre um desses dois aqui, mas, na minha opinião, para o Eric Carral, que é um bom jogador. E pelo lado direito, você já imaginou quantos gols bonitos ele já fez no Sampaio Corrêa? Eu acho que esse jogador precisa de confiança. Esse jogador, Eric Carral, ele é bom jogador, ele precisa de confiança. É preciso que o presidente do Sampaio, que o Rodrigo Ramos, chame aqui do lado, converse, coloque na cabeça, meu amigo, vá para cima, você pode. E ele tem que mentalizar, sim, eu posso, eu consigo, eu vou vencer. É isso que tem que ser feito. É uma questão mental. E o Eric Carral, ele pode sim ser esse ponteiro direito. Tem que jogar. Agora, não é jogar e dizer, já ficar pensando, eu vou substituir no segundo tempo. Eu vou tirar o Eric Carral no segundo tempo. Pô, deixa o cara jogar. O Sampaio não tem nenhum jogador melhor do que Eric Carral aqui nessa ponta direita. Mas é preciso que ele tenha confiança e tenha sequência de jogo. Ele não está tendo. Os caras, quando chegam, tem determinados jogadores que eles não vão com a cara e eles já tiram do time. Isso acontece, a gente sabe disso. Não estou dizendo que é o caso do professor do Sampaio Corrêa, do Júnior Amorim. Não estou dizendo que esse é o caso. Mas tem jogador, tem técnico que não gosta de jogador. Ele olha para a cara do cara, não simpatizou e diz, esse aqui não joga comigo. O que é um erro grande, porque você prejudica o clube acima de tudo. Mas aí outros vão dizer bem assim, mas o Eric Carral teve 500 oportunidades e não está aproveitando. Sim, coloca o cara, ele faz bem no primeiro tempo, aí no segundo tempo caiu, substitui, mas volte com ele no próximo jogo. Afinal de contas, quando o Eric Carral saiu do time, o Adriano saiu do time, foram eles que fizeram com que o Sampaio Corrêa não marcasse gols? Os que estão sendo colocados estão marcando gols? Não estão. Então é momento de reflexão. Pô, se o Jean não está marcando, se o Kaká não está marcando, se o Felipinho não está marcando, se o Luiz Carlos não está marcando, bota o Adriano no time. Tem o Adriano, tem o Eric Carral, bota os caras na bola, cara. Porque os outros não estão marcando também. E Adriano vinha numa fase exuberante até a sua contusão. Talvez esse seja outro jogador, talvez não. É preciso que se dê confiança ao jogador da casa, ao jogador cria do Sampaio Corrêa. É preciso que se dê oportunidade também. Então eu faria esse time com o Fávero no gol, Peu na lateral direita, Felipe Cauã e Itambé, e do lado esquerdo, se o Igor Sanches estiver machucado ainda, o Hugo Leonardo, Cavi, Patrick e esquerdinha, e aí na frente eu colocaria Eric Carral, Kaká e Felipinho nesse primeiro momento do Sampaio Corrêa. Acho que essa é uma boa alternativa para o Júnior começar o jogo. Não estou dizendo aqui que vai dar tudo certo, mas pode dar tudo certo. E eu acredito muito, eu acho que o cara pela direita é Eric Carral. Não tem outro nome na minha visão desse momento, buscando um pouquinho, analisando um pouquinho lá atrás, de ver como ele já marcou tantos gols bonitos ali com a camisa do Sampaio, cortando da direita, puxando para a perna canhota. Você se lembra desse gol? Eu não tenho esse gol aqui, mas eu poderia ter esse gol aqui agora para mostrar que foi sensacional o Eric Carral. Então o Sampaio Corrêa daqui a pouquinho vai fazer o seu coletivo de apronto para o confronto diante do Parnaíba. O time do Parnaíba, gente. E aí como é que vem o time do professor José Augusto para esse confronto aí diante do Sampaio Corrêa? Dá uma olhadinha aqui, porque Cremosinho está dizendo o seguinte:
Como aconteceu esse apelido Cremosinho? Será que ele gostava muito, era do Cremosinho mesmo, né? Foi por isso, hein, o nosso glorioso Cremosinho. Então vamos ver aqui, olha aí. Ele revela aqui a origem do apelido e conselhos de Zé Augusto na Série D. Então vamos lá, foi uma grande oportunidade que foi dada lá para o glorioso Cremosinho. Regularidade e evolução em campo, esses são alguns dos fatores que marcaram a passagem de Luiz Henrique, conhecido como Cremosinho, pelo Parnaíba. O meio atacante ganhou mais espaço no azulino desde a chegada de Zé Augusto durante a campanha na Série D desta temporada. E em entrevista à TV Assembleia revelou que o apelido surgiu quando ele tinha 13 anos de idade. Ainda é um garoto, né? O Cremosinho. Eu sei quantos anos tem, porque tem uns 22, 23 anos por aqui. Acho que pela cara deve ser mais ou menos isso. Aqui o Cremosinho. Desde os 13 anos eu trabalhava em uma oficina, os caras lá colocaram esse apelido. Aí pegou, porque eu machuquei meus dentes, aí me disseram que eu estava parecendo com ele. O humorista de mesmo apelido. O pessoal faz edita e eu fico só vendo. Explicou o Cremosinho, meio atacante do Parnaíba. Então é isso, machucou os dentes. O jogador também comentou sobre a oportunidade de atuar pelo Parnaíba em 2026, principal clube de sua cidade natal, no litoral do Piauí. Seu primeiro gol com a camisa do Tubarão, marcado na vitória por 1-0 sobre o Sampaio Corrêa, foi considerado o melhor momento vivido com a equipe, sendo celebrado logo depois ao lado de sua família. Então está aqui o Cremosinho. Pois isso aí serviu de graça para a torcida adversária, muitos memes contra o Sampaio Corrêa, mas é o Cremosinho. O Sampaio Corrêa tem que jogar muito para conseguir aí bater o seu adversário, que cresceu, que ganhou, que está confiante para esse confronto. Como chegar, gente? Como chegar nessa classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento? Como chegar? O que é que diz aqui o site Chance de Gol? Eu vou passar aqui no Chance de Gol, que é para a gente dar uma olhadinha juntos aqui. E esse site Chance de Gol, deixa eu ver se está aqui, está correto. Então ele vai dizendo aqui o seguinte, deixa eu ver se é nesse aqui que está melhor, para a gente ver. Tá melhor nesse aqui. Então, o que é que diz aqui o Chance de Gol? Quem classifica, nesse momento, Iguatu 14, Parnaíba 10, Maracanã 9, Motoclube 8, é o G4. Veja que o Moto tem 4 pontos de diferença para o Sampaio Corrêa e tem 6 pontos de diferença para o IAP. O IAP está numa situação delicadíssima que eu não acredito em reação do IAP. Quem quiser acreditar, pode acreditar. Eu não acredito. 1,9% de probabilidades de classificação. Isso aqui é muito, muito difícil. Essa é a Fênix. É o IAP renascer das cinzas. Não acredito. Então aqui tem Sampaio Corrêa com 35,2% de probabilidades. Se ganhar do Parnaíba, isso aqui vai aumentar. Para você chegar na classificação nesse momento, de acordo com o Chance de Gol, ele diz aqui o seguinte, nas probabilidades. Com 14 pontos, você obtém 99% de possibilidades, que é o que o Iguatu já tem depois da vitória diante do Moto. Então, 14 pontos. Está classificado, fala sério. É ou não é? Está classificado. 14 pontos. Com 13 pontos, você só chega a 90%. Você não consegue chegar aos 100%. E com 12%, 70%. Aí você está fora também. Tanto com 13 e 12 pontos, não dá para você classificar, nem com 13 pontos, nem com 12 pontos. Veja que o Sampaio está muito longe e o IAP tem um abismo para o IAP conseguir uma classificação aqui. Né? Então, isso aqui. Para você obter 100% de classificação, você chega com 17. Para você chegar lá no mata-mata. 99,9%, 15 pontos. 99%, 14 pontos. E é isso aí para você chegar lá. Com 13 pontos e 70%, 12 pontos. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode até classificar com 13 pontos, segundo aqui a matemática. Com 90%, até 13 pontos pode ser na bacia das almas para você classificar. Então é o que está dizendo aqui o Chance de Gol. Ele traz essas probabilidades. Com 100%, 17 pontos. 99,9%, 15 pontos. Com 99%, 14%. Com 90%, 13%. É você tentar o seu intento até com 13 pontos para você conseguir se classificar. Não é uma exata, porque os jogos estão em andamento. Aqui para o Imperatriz, o Cavalo de Aço, que hoje ocupa aqui a 3ª colocação com 9 pontos, então o Cavalo de Aço precisaria se classificar
até chegando a 14 pontos, né? 97%, 1, 2, 3, 4, exatamente, 14 pontos, dá aqui nesse grupo A5 para classificar. Aí você consegue 97%, 14 pontos. 100% com 17, 99,9, 16, 99,5, 15, 97%, 14 pontos. Exatamente os 4, eles poderiam chegar. 14, 15, 16, 17 pontos. Obviamente que apenas são as probabilidades para o grupo do Imperatriz, que é o cavalo de aço, tá? Então, é isso nesse momento aqui, probabilidades para o Campeonato Brasileiro da Série D. O Motoclube de São Luís está trabalhando ao comando do professor Tunê, não tem problemas no seu time, tem apenas o Robert que continua machucado e o Vitor vai para o lado direito, o Denilson entra no sistema de defesa e na lateral esquerda o João Martins vai ganhar a condição de titular, já que está machucado também o jogador Rômulo Carioca. Ele vai, aliás, cumprir suspensão. E ele, em cumprindo suspensão, está fora do jogo, vai entrar aqui o João Martins, que já inclusive substituiu no confronto anterior diante do Iguatu. Portanto, o time rubro-negro vai para esse confronto difícil, mas não tendo problema em relação à repetição do time. Então, volta o Denilson, que é o grande xerife do Moto, volta ao sistema de defesa, vai compor o sistema de zaga com o Washington, e que tem sido feito muito bem. O Patrick, aliás, não é nem o Vitor, gente, perdão, é o Patrick que retorna do meio de campo para jogar na lateral direita, e a trinca de meio do Moto vai ser essa, Jair, Valderrama e Atos, que vem jogando bem, esse trio está muito bem entrosado. E lá na frente o Arlen, o William e o Jojo. Essa linha do Moto é uma repetição, ele vai apenas ter essa alteração, que vai ser a entrada do João Miranda, por conta do Rômulo estar fora do jogo, Rômulo Carioca, entra João Miranda no seu lugar, e o Patrick, que vai permanecer, inclusive aqui na lateral direita. É somente uma alteração que vai ter o time, que é a saída do Vitor Souza para a entrada do Denilson, para retornar, ele que sim cumpriu suspensão. O coletivo do Motoclube de São Luís ontem aconteceu. O time deve ser esse, não vai sofrer qualquer solução de continuidade, qualquer mudança em relação a este jogo, apenas com a entrada do Denilson. E hoje, que é véspera do jogo, apenas ajustes do professor Tunê para o confronto diante do IAP, que está num momento muito ruim na competição. Só a vitória interessa, e às vezes até a vitória para o IAP hoje não coloca credencialmente, mas se aproxima, já dá um passo importante para os 3 jogos finais, se ele vier a vencer do Moto, e esse verdadeiramente só a vitória interessa. Então não empate, não dá, só a vitória mesmo para o time iapiano, comandado pelo professor Eloy. Ainda acho que a leitura foi muito correta em tirar o Wallace Lemos, o time vinha bem, você não pode querer abraçar o sol com a peneira, você tem que dar um passo de cada vez, e o IAP parece que quis ultrapassar 3, 4 degraus de uma vez só, e aí a perna não alcançou. É isso aí. Vamos para o jogo. O jogo é amanhã, às 5 da tarde, no Estádio Municipal Nilzinho Santos, com cobertura também aqui do nosso canal, Laércio Costa, narrador. Já eu vou trazer as arbitragens também, né? Falei do Cavalo de Aço, que está na 3ª colocação, técnico Massinho, 1 derrota e 1 vitória, diante do mesmo adversário, diante do Trem, e agora vai ter esse confronto diante do Tocantinópolis pela frente, e vai tentar aí manter já esse trilho bom, que é a 3ª colocação da equipe, que permaneça lá o time do Cavalo de Aço. Estamos também de olho no Cavalo de Aço, já eu vou passar os jogos completos que nós vamos ter aqui desse placar esportivo do fim de semana, deste sábado aqui para você. O que mais, minha galera? Aqui o Maranhão Atlético Clube, passando um pouquinho agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Maranhão Atlético também, esse é outro que não tem quaisquer problema. Vem navegando numa maré boa, o time do Maranhão. Apenas fazendo o trabalho técnico, ajustando mais ainda posicionamento, criando novas jogadas para surpreender o adversário. O time do Maranhão Atlético viu um momento, um astral maravilhoso, uma atmosfera completamente favorável. E vai para o confronto diante de uma equipe que é o Confiança, que não está no momento bom da sua trajetória na Série C, já que vem de sucessivas derrotas, de insucesso. O antepenúltimo colocado está apenas a 1 pontinho, com o mesmo número de pontos que o penúltimo colocado, só 2 serão rebaixados, mas ele é o primeiro ali na portinha para a entrada no rebaixamento.
então precisa melhorar. Não vai ser jogo fácil para o Maranhão, mas se o Maranhão encarar da forma que encarou contra o Floresta era o favorito, na opinião de muitos, e depois o Botafogo vinha para cá para conseguir uma vitória em cima do Maranhão, e o Maranhão flutuou, o Maranhão passeou em cima do Botafogo da Paraíba, é para manter a pegada, não é para relaxar porque jogou bem, porque cada adversário é o adversário, é o futebol, é algo diferente e o cara também está querendo se reabilitar. Não vai ter jogo fácil. E é isso que o Maranhão está colocando ali. Gente, vamos manter a pegada, vamos manter o respeito, a seriedade em cima do adversário. O time não tem mistério. É o mesmo que o torcedor já conhece, que está na ponta da língua do torcedor atleticano, que todos nós sabemos qual o Maranhão que vai a campo. Então, o professor está apenas fazendo os ajustes necessários, mas o time será o mesmo que venceu o confronto diante do Botafogo. Não tem problema. Jean no gol, Maurício, como que se encaixou o Maurício ali na lateral direita, mas a gente já sabia, né? O Maurício é um bom jogador. Aí Maurício, Lucão, Kevin, que essa dupla também começou a se entrosar, e Radija pelo lado esquerdo, Rosivan, Vander e Vagalume, e na frente o Will, Felipe Cruz e Luiz Gustavo. Pronto, é o Maranhão Atlético para esse confronto, diante da equipe do Confiança no Batistão, e o jogo vai acontecer na próxima segunda-feira. Eu quero dar uma passadinha agora, galera, aqui nas arbitragens. Vamos para as arbitragens? Vamos para as arbitragens. Quero trazer a arbitragem. O primeiro confronto aqui nós temos o Motoclube contra o IAP, tá? Esse jogo vai acontecer 5 da tarde, neste próximo domingo. Esse aqui, arbitragem, vamos lá. Beleza, pura, chegou. Chegou melhor enquadrado, né, na verdade. Então vamos lá agora para a arbitragem. Quem apita o jogo? Anderson Luiz Marques, de Pernambuco. Árbitro assistente 1, Ivanildo Gonçalves da Silva. Aline da Silva Ferreira, todos aqui do estado do Maranhão. Ranito Oliveira de Souza é o quarto árbitro. E Paulo Sérgio Santos Moreira, analista de campo. Tá? Então, esse é o jogo do Motoclube de São Luís, que nós vamos acompanhar aqui no canal. Vamos lá, partir agora para a outra arbitragem do Sampaio e Parnaíba. Quem apita o jogo? Sampaio e Parnaíba. Árbitro João Paulo dos Santos Nascimento, ele vem de Alagoas. Árbitro assistente 1, Yuri Alves Soares. Lucas Brito da Silva. Quarto árbitro, Wallace Martins Lopes. E o analista de campo é Antônio Fernando Souza Santos. Todos aqui do estado do Maranhão, eles vão marcar esse confronto. Agora vamos para o outro confronto, que é dos adversários, né? Maracanã recebe o Iguatu. Quem será que vai apitar esse jogo? Vamos lá. Jackson Ribeiro de Souza, sobrinho de Sergipe. Wesley Rodrigues Miguel, Camila Ferreira de Souza, Francisco Luan Adrião da Silva é o quarto árbitro, e o analista de campo é o Marcos Antônio da Silva Sampaio. Então, esses os jogos que nós estaremos acompanhando também. E agora, Série C, Maranhão Atlético, aliás, Imperatriz, gente, Imperatriz, Maranhão nem coloquei aqui, porque o Maranhão só joga na segunda também, né? Então, Tocantinópolis e Imperatriz, quem apita o jogo? Apita Samuel dos Santos, do Amapá, Natal da Silva Ramos Júnior, do Tocantins, Fernando Gomes da Silva também, Fernando Henrique Alcântara Farias, o quarto árbitro, e o analista de campo é o Mariano Soares da Costa. Todos do Tocantins, portanto só o árbitro é do Amapá, o Samuel dos Santos. Então é essa aí a arbitragem para os confrontos que nós vamos ter aqui neste fim de semana. Cadê o placar esportivo? Vamos para os jogos do placar esportivo para hoje, tá? Então vamos lá, abrir aqui uma janelinha rápida para o placar esportivo. Eu tenho a torcida, mas já eu tenho também esse placar esportivo que eu preciso trazer aqui para minha galerinha, né? Tá? Então vamos lá. Jogos de hoje, já falei, não são muitos jogos, tá no conteúdo anterior, mas os jogos de amanhã, vamos lá, porque hoje não tem praticamente nada, tá bom, moçada? Tem quase nada de interessante. Tem o Fla-Flu hoje, pelo Campeonato Brasileiro, é 9 da noite. Mas aqui nós temos o seguinte, Campeonato Brasileiro amanhã tem 18h30 Internacional e Vasco. Portanto, amanhã 18h30 Internacional e Vasco. Depois do jogo do Moto, a gente passa a acompanhar aqui também no canal Léo Costa Narrador Internacional e Vasco, tá? Amanhã tem Moto Clube, 5 da tarde, lá no estádio Nilzinho Santos, Moto e IAP fazendo esse grande jogo.
Atlético Mineiro e Mirassol, às 18 horas e 30 minutos. Fluminense e São Paulo, 19 horas, 21 horas tem Palmeiras e Cruzeiro. Pela Série B, Campeonato Brasileiro, Operário e Náutico, São Bernardo e América, Goiás e Botafogo, Cuiabá e Novo Horizontino. Pela Série C, Santa Cruz e Volta Redonda, Ipiranga e Maringá, Floresta e Amazonas, Figueirense e Itabaiana. No Campeonato Brasileiro da Série D, nós teremos Blumenau e Marcílio Dias, Santa Catarina e Joinville, América e Madureira, São Luís e Guarani de Bagé, Pouso Alegre e Portuguesa, Portuguesa e Água Santa, Porto e Vitória, ABC e Souza, Tirol e Fluminense, Altos e Piauí, Tocantinópolis e Imperatriz, Serra Branca e 13, Maricá e 15 de Piracicaba, Noroeste Veloclube, Iguaçu e Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Real Noroeste, Rio Branco, Operário e Ivinhema, Asa e Juazeirense, Motoclube e IAP. Operário de Várzea Grande, União Rondonópolis, Nacional. E Manauara, Tombense e Democrata, de Governador Valadares, Misto e Cuiabá. Misto e Goiatuba. Gás e Monte Roraima, Maracanã e Iguatu, Capital e Ceilândia, Gama e Brasiliense, Lagarto e Sergipe, Galvez e Humaitá. Gente, olha quanto jogo só neste sábado pela Série D do Campeonato Brasileiro. E bota programação nisso, hein? Bota programação nisso. Pois é isso aí. Série D, Série C do Campeonato Brasileiro, só na segunda-feira o Maranhão Atlético jogando. Portanto, a gente já pontuou tudo isso aqui para você. E agora que tal a gente pontuar a torcida? A galera que mandou o recadinho do seu conteúdo para nós, e a gente, claro, valoriza a galera do conteúdo também. Olha aqui, chegou bacana, não? Então vamos nessa, vamos ver aqui o que dizem os nossos amigos. Boa tarde, Laércio, sempre ligado, Chaguinha Diniz. Like pro meu amigo brother Chaguinha Diniz, cadeira cativa aqui do programa. Boa tarde, Lalá. Esses dois laterais esquerdos do Sampaio não vão a linha de fundo e ainda marcam mal. É isso que eu falei, né? Bota lá o Peu, que ele jogando daquele lado direito, ele já está conhecendo, já está se adaptando também, ou já se adaptou. TV Mangue Seco, grande Laércio, valeu meu amigo, um grande abraço, galera da TV Mangue Seco, obrigado pelo carinho. Meu amigo Sampaio simplesmente está desclassificado, diz aqui o Maxwell da Silva. É isso, Maxwell. Jorge Gomes, essa bronca já era para ter acontecido há muito tempo, né? Aqui fala que está aqui, eu só fiz a pergunta, é justo que tenha acontecido nesse momento, que Sampaio Corrêa vive uma turbulência para a classificação, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais na frente, não tem problema nenhum, né? De esperar um pouquinho mais, já esperou tanto tempo. Francisco Sampaio Corrêa, boa tarde, está na hora do Sérgio sair, não dá mais para ele, diz aqui o Francisco Sampaio Corrêa. Laércio, cadê o camisa 10? Sumiu? Não, Esquerdinha já retornou e deve ser o titular no jogo agora contra o Parnaíba. Eu já coloquei ele na minha escalação aqui no noticiário do Sampaio Corrêa. Francisco Carlos, alô Francisco. Quem diria, esse gestor do Sampaio Corrêa ia acabar com o clube, junto com o conselho, como a pessoa faz, o que o gestor do Sampaio Corrêa faz com o clube. Diz aqui o Francisco Carlos. Dado o recado, Francisco. O Vitória é gigante. Olha, tá bom. Pontuando aqui a vitória 2-0. O Esporte Clube Vitória de Salvador acabou vencendo. Força aí o Sampaio, vamos ganhar, diz aqui o Reinaldo Guedes. Esquerdinha retoma atividades após contusão. Então tá aqui nesse conteúdo o nosso amigo aqui. Um esquerdinha só não faz verão, diz aqui quem é esse aqui? Rui César. É isso, Rui César, um abração, gente, grande abraço. Diz aqui o Antônio Batista, o vice-presidente está certo, custou muito a fazer essas denúncias, já deu para Sérgio Frota, esse senhor não é o dono do Sampaio Corrêa, fala aqui o Antônio Batista. E é isso aí, minha galera. Por enquanto é só aqui na galera, vamos agora dar uma olhadinha para saber se tem o torcedor que mandou também o seu recadinho para nós em relação aqui aos comentários, né? Em relação aqui ao Chaguinha Diniz sempre manda para nós, aos seus comentários. Vamos ver aqui quem é que manda o comentário para nós, aqui no canal LCN, o canal que valoriza o torcedor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, vá deixando aí seus comentários para nós, é importante que você fortaleça o canal Laércio Costa Narrador. Manda um abraço para o professor Bebeto Corrêa, para meu amigo Francisco Carlos, o Chicão, que também nos acompanha lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chicão, um abraço, meu irmão. Estou vendo a sua mensagem aqui. Grande abraço à seleção campeã, os amigos da seleção pinheirense
campeã, esses aí só tem craque. Essa moçada toda jogava em qualquer time desses aqui de hoje, viu? Pode ter certeza disso. E com os pés nas costas, né? Toda essa moçada aí jogava. O que mais aqui? Não é, professor Bebeto? É isso aí. Aí o Cunha, torcedor também, mandar um abraço para Joacir, na cidade operária, Carlito, craque Carlito, do projeto Educando com o Esporte Barreirinha, Maranhão, Emílio Bidio, a Lívia, Fernanda, Isabelle, toda essa galerinha, muito obrigado aí pelo carinho e valeu. Então é isso aqui do torcedor. Deixa eu ver se eu encontro aqui o áudio dos nossos amigos aqui. Parece que não tem áudio hoje, tá todo mundo esperando e aguardando. Jogo do Sampaio Corrêa, Futebol Clube, a Bolívia, que então a gente aguarda, né? Jogo do Sampaio Corrêa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mais um aqui, canal aberto aqui para o torcedor. Não, tudo limpo e liberado, então todo mundo aguardando para ver o movimento do Sampaio Corrêa. Até bom, todo mundo fica aguardando para a gente esperar e não fazer algum comentário precipitado. Eu não é minha galera, então é isso aí. Torcida é só. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se e acione o sininho para notificações. Seu joinha é muito importante. Compartilhe e deixe cá seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e a gente se encontra a qualquer momento, portanto, acione o sininho aí. Se você puder compartilhar com seus amigos, o seu grupo de amigos, compartilhe, é importante para nós. Abraço, tchau, tchau. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 3238-5050, 988020326. Fale com a equipe do Mendes.